E aí pessoal, terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha só, nossa segunda aula, beleza? A gente vai continuar com o capítulo 1, função afim e função quadrática. Só que agora a gente vai destinar mais pro lado da função quadrática, tá bom? Função quadrática, pessoal, é toda função, certo? Que vai ser escrita na forma de ax ao quadrado mais bx mais c. Esse azinho aí de cabeça para baixo quer dizer que para todo e qualquer a, b e c pertencente ao conjunto dos reais. E para ser uma função quadrática, olha só, o meu a, ele sempre tem que ser diferente de zero, tá bom? Olha aqui os exemplos, ó. F de x igual 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Aí o a é 2, o b é menos 3 e o c vale 1. X ao quadrado menos 8x. O a é 1, o b é menos 8 e o c é 0. Ó, função de segundo grau tu vai ter ela de duas maneiras. Ou ela é completa, que nem o primeiro exemplo, ou ela vai ser incompleta, igual ao segundo, parecidas com o segundo e o terceiro exemplo, tá bom? Olha só o terceiro exemplo. X ao quadrado menos 36 igual a 0. O a é 1, o b é 0 e o c é menos 36. Nesse caso, ela pode ser incompletas em c, que é o que aconteceu no exemplo 2, ou incompletas em b, que é o que aconteceu no exemplo 3, tá bom? Olha só, o gráfico. O gráfico de uma função, pessoal, quadrática, é chamado de parábola. Para construir o gráfico de uma parábola, nós podemos utilizar tabelas para encontrar pares ordenados, e assim como foi feito lá na função afim. Essa tabela não é necessária, é só um apoio para você, tá bom? Olha só, você tem aí a tabela, você tem a equação y igual menos x ao quadrado mais x mais 2. Aí a função ela deu valores, ó, x menos 1, 0, 1 e 2. Fez a substituição, certo? E montou o par ordenado, ó. Quando x for menos 1, a minha equação, o y deu 0. Quando x deu 0, quando x foi 0, o y foi 2. Quando x foi 1, o y foi 2. Quando x foi 2, o y deu 0. Tá bom? Olha só. O gráfico, ele fica parecido com ele fica semelhante a essa parábola. Glauder, ela vai ter sempre esse formato? Não, pessoal. Esse formato aí, ele vai ser direcionado sempre que o valor do teu a, olha só, ele tiver negativo. Tu tem ali, ó, menos x ao quadrado, tá bom? Menos x ao quadrado, concavidade para baixo, ou seja, sorrisinho triste, tá bom? Agora outro exemplo, ó, y igual x ao quadrado menos 1. Ó, mesmos valores, menos 1, 0, 1 e 2. Fez a substituição, encontrou os pares ordenados. Aí, olha o gráfico. Show de bola? E agora, ó, concavidade para cima, né? E sorrisinho alegre. Lembra, vai ser para cima toda vida que o teu valor for do A for positivo, tá bom? Lembra, o A tá negativo, triste. O A tá positivo, alegre, tá bom? Olha só, no exemplo que o coeficiente de x ao quadrado é negativo, a parábola é para baixo. E quando o x for positivo, a parábola é para cima. Eu acabei de dizer para vocês. O A, ele é positivo, ó, e tá alegre. Quando o A for negativo, ele vai ficar triste, tá bom? E isso aí vai ter definição já para valor máximo e mínimo. Vamos lá. Como é que se calcula o zero de uma função? Pessoal, o zero de uma função, a gente vai fazer a resolução, a gente aplica a forma resolutiva da equação de segundo grau. É aquela que vocês já trabalharam lá no nono ano, no primeiro ano médio. Qual é a forma? Do delta, b ao quadrado menos 4ac, e do x menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2a. Tá bom? Essa aí é a fórmula, são as duas fórmulas
para você calcular o zero da função quadrática, tá certo? Vamos lá. Agora presta atenção, pessoal. Os teus coeficientes, o A, o B e o C, eles podem me auxiliar de uma maneira para se calcular as raízes sem fazer a forma resolutiva. De que maneira? Lembra da soma. A soma, olha a forma, menos B sobre A. Ou seja, eu calculei o delta, calculei o x1 e o x2, tá bom? Que aqui é o x linha e o x duas linhas. Aí, como é que eu vou saber que está positivo? Eu vou somar elas. Quando eu somar, tem que me dar o inverso do B. Olha, menos B sobre A. E quando eu fizer a multiplicação do x1 e do x2, ou do x linha ou do x duas linhas, tem que me dar o valor do C. Tá bom? Então lembra, o valor do B é a soma das raízes. E o valor do C é o produto das raízes, ou seja, dos teus zeros da função do segundo grau, tá certo? Os zeros da função quadrática são exatamente os valores, pessoal, em que a parábola ela vai intersectar o eixo do x. Vou já um exemplo para vocês. Observação 1. O termo independente de x na função quadrática, ou seja, o termo igual a c, representa o ponto em que a parábola corta o eixo do y. E observação 2. Sempre que o termo independente de uma função quadrática for zero, obrigatoriamente zero é uma raiz da equação do teu segundo grau, tá bom? Olha só aqui o exemplo, ó. Deixa eu voltar aqui. Pronto, olha só. Tu tem essa parábola, essa função. Olha só o 2 no eixo do y sendo marcado. Glauder, por quê? Ó? Porque ele é o 2, ele é o valor do C na tua equação, tá bom? Do segundo grau. Agora observa aqui um detalhe, ó. Quando você tem essa parábola, tá bom? Você vai observar aqui o menos 1 e o 2, eles estão em cima do eixo do x. Por quê? Ó? Quando você substitui ali o menos 1 e o 2 na função, o y deu zero. Tá certo? Então, no teu valor em que ela der zero, é o ponto aonde a tua equação ela corta o eixo do x. Olha só outro exemplo, ó. X ao quadrado menos 1. Observa, o menos 1 é o valor do C. Olha o C. Ele está cruzando ali, ó, o eixo do y no menos 1. Agora, ó, como eu substituí os valores de menos 1, 0 e 2, você observa que o menos 1 e o 1, o y deu zero. Olha só. É o ponto onde ela cruza o eixo do x. Tá bom? Então lembra, toda vez que você tiver qualquer equação, o valor do C é o ponto onde a tua parábola ela corta o eixo do y. E as tuas raízes é o ponto onde o x ele é cortado. Tá bom? Aí vamos lá, pessoal. Como é que você vai analisar uma tabela, uma fórmula? Pessoal, toda vida que o delta ele der positivo, ou seja, ele for maior do que zero, o x1 e o x2 eles são distintos, ou seja, eles são diferentes. Quando o delta der zero, certo? O x1 e o x2 são iguais. E quando o delta ele der negativo, a função não tem x reais. Igual ela pode ter, vai pessoal, mas lá nos números complexos. Para o número dos reais, ela não tem equação. Ela não tem solução. Tá bom? Então lembra, delta maior do que zero, o x1 e o x2 são diferentes. Delta igual a zero, o x1 é igual ao x2. E quando o delta ele é menor do que zero, ela não tem raízes. Tá bom? No conjunto dos reais. Beleza? Pessoal, usando essas informações, nós podemos fazer as seguintes interpretações gráficas. Olha só. Quando o delta ele é maior do que zero, a parábola ela vai intersectar o eixo do x em dois pontos distintos, o x1 e o x2. Olha só, o A positivo e o A negativo, tá bom? O gráfico fica parecido com esse daí. Quando o delta der zero, ó, o x1 e o x2 são iguais, então ela não vai cruzar, ela vai encostar no eixo do x e volta a fazer o seu sentido.
tá bom? Quando delta é menor do que zero, a parábola, ó, ela não cruza o eixo do x, tá bom? Agora detalhe, pessoal, quando delta é menor do que zero, ela não vai cruzar o eixo do x, mas ela corta o eixo do y, tá bom? No meu termo independente da minha equação, tá certo? Lembrou? Delta menor do que zero, ela não corta o x, mas ela vai cortar o eixo do y lá no meu termo independente, tá certo? Vamos lá, ó. E o que é o vértice? Pessoal, vemos que ele é o ponto máximo ou de mínimo. A esse ponto de máximo e mínimo, você vai ter função, você vai ter o x do vértice e o y do vértice. São mais duas fórmulas para a gente trabalhar. Olha só, o x do vértice menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Glaudio, isso aí é para quê? Para determinar, pessoal, o ponto máximo ou mínimo. Ponto máximo ou mínimo é como se fosse aquela ideia básica. Exemplo para vocês. Você vai arremessar uma bola, certo? E esse movimento vai fazer uma parábola. Você consegue determinar numa equação do segundo grau a altura máxima que ela atingiu até voltar ao chão. Você chutou uma bola. Chutou, você tem um ponto zero, está na tua equação, ela sobe, atinge o ponto máximo e volta a cair, tá bom? Então, com isso eu consigo saber a altura máxima que ela está alcançando, beleza? Valor máximo e mínimo, ó, numa função quadrática, toda parábola tem um ponto de máximo ou ponto de mínimo. Depende da sua concavidade, beleza? Nem toda equação ela vai ter máximo e mínimo. Ou ela é um, ou ela é o outro. E isso vai depender do valor do coeficiente do teu A. Olha só, se o A é positivo, a parábola tem concavidade para cima. Show de bola? Olha só. E ele é dado por menos delta sobre 4A. Olha só, é o meu pontinho ali, ó, mínimo, ou seja, o lançamento ele vem de uma determinada altura, ela passa o zero, atinge o menor valor encontrado e volta para o seu sentido, tá bom? Então ela tem um valor mínimo, ou seja, o ponto aonde ela muda de sentido. Ela vem negativo, descendo, ó, negativo, alcançou, ela vem do sentido decrescente, ela alcança o x1, aí ela zera. Quando ela zerou, ela continua decrescendo. Aí chegou no meu ponto mínimo. E aí, chegou, zera, e ela volta agora no sentido crescente. Para voltar, para ter o meu eixo de simetria da minha equação do segundo grau, da minha parábola, tá bom? Agora, ó, quando A for negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo, show de bola? E tem um valor máximo, dado por menos delta sobre 4A. Olha só, mesmo o lance da bola que eu disse para vocês. Você tem o lançamento a partir do zero, a bola alcança uma determinada altura, certo? E ela volta para a minha origem. Então, essa minha altura é determinada por onde? Por menos delta sobre 4A, tá bom? Pessoal, o estudo do sinal da função quadrática. Toda função quadrática, apesar de você calcular as raízes, o vértice, nós temos que fazer o estudo da função, do sinal. Que estudo é esse? É assim, ó. Quando é que a gente vai trabalhar com esse sinal? Teoricamente, a gente trabalha mais em relação a isso quando a gente trabalha com inequações do segundo grau. Ou seja, eu tenho que saber aonde, para que valores a minha função, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, ou ela pode ser igual a zero. Olha só aqui um exemplo, ó. Se por acaso o teu delta deu positivo, primeiro caso, o teu delta deu positivo, certo? O teu A é positivo ou o teu A é negativo. O gráfico vai ficar semelhante com esses dois. Se a tua equação, vamos lá, ó, tem uma regrinha chamada Macama. Macama mesmo, A
contrário de A, mesmo A. Olha só, quando o teu A é positivo, no primeiro lado, você tem, ó, positivo, negativo, positivo. Ó, mesmo sinal do A, má. Antes do X1, ele está positivo. Porque o teu A é positivo. Depois do X1 até o X2, ó, tá negativo. É o C, CA, contrário do A, maca. E depois do X2, ele volta a ser positivo, o má de novo. Então, ó, macama, ó, mesmo sinal de A, contrário sinal do A e mesmo sinal do A. Ou seja, se o teu A ele for positivo, certo? Antes do X1 é positivo, entre o X1 e o X2 ele está negativo e depois do X2 ele está positivo. Se o teu A é negativo, aí a gente troca, ó. Antes do X1 é negativo, entre o X1 e o X2 ele fica positivo, cada concavidade da parábola, e depois do X2 ele volta a ser negativo, tá bom? Vamos lá. Quando o delta der zero, aí quando o delta der zero, ele vai ter o sinal justamente do teu valor do A. Ó, se o A for positivo, só tem valor positivo. Se o A for negativo, para todo e qualquer valor, a tua equação só vai ter sinal negativo. Por quê, Glauber? Porque ela não vai ter o ponto onde ela vai cruzar o eixo do X, certo? Ela vem positiva, caso o A for positivo, ela vem positivo decrescente, aí ela zera no X, na minha raiz, e volta a subir. Quando ela está do lado negativo, o A é negativo, ó, ela vem do negativo, certo? Ela vem crescente, zera no X1 e no X2 e volta a decrescer, tá bom? Vamos lá. Terceiro caso, quando o delta ele é menor do que zero. Ó, quando o delta é menor do que zero, você vai observar que a parábola, tanto para o A positivo quanto para o A negativo, ela não vai cruzar o eixo do X. E aí, só tem valor do A, certo? O A for positivo, todo mundo é positivo. Quando o A for negativo, todo mundo é negativo. Eu não tenho o zero e não tenho a inversão de valores, tá bom? Pessoal, uma função quadrática, problemas e aplicações. Uma função, quais são uma das principais aplicações das funções quadráticas está na resolução de problemas de máximo e de mínimo, tá bom? Vamos lá. Pessoal, se vai estar sempre na aplicação de valores de resolução de problema de máximo e mínimo, você vai trabalhar diretamente com x do vértice menos b sobre 2a e com y do vértice menos delta sobre 4a. Pessoal, com essa aula eu estou terminando com vocês o capítulo 1, tá bom? Da frente A de vocês, certo? Nos sigam nas redes sociais, acompanhem as agendas lá na Agenda Edu, tá bom? E, pessoal, ó, cuidado, tá bom? O extremo, tá bom? A nossa distância, tá certo? É para um bem maior. Então, ó, cuidado, tá bom? Sigam as orientações, beleza? Então, ó, fiquem com Deus e até a próxima.